Olá a todos e todas. Essa semana a gente vai discutir a epistemologia das virtudes. É uma corrente na epistemologia contemporânea que vem sendo defendida desde os anos 80 por várias autoras e autores, pessoas como o Greco, o Sousa e a Linda Zagzebski e muitos outros. A gente vai se concentrar na aula de hoje em dois textos do Sousa, que são dois capítulos que se encontram neste livro aqui, que é a Epistemologia da Virtude. Foi editado pela Loyola e publicado em 2013. Que é o capítulo 2 e o capítulo 5. O capítulo 2 é uma introdução à epistemologia da virtude, e o capítulo 5 é uma aplicação, da epistemologia da virtude para poder lidar com o argumento cético do sonho. Bom, o que a gente vai ver hoje? Para ter um sumário, um resumo das etapas que serão vencidas. Agora, no início, eu vou falar bem rapidamente sobre a análise tradicional do conhecimento e o problema do Gettier. Eu sei que vocês já viram isso em detalhes, então é só um resumo. E, em seguida, eu vou falar de alguns princípios que foram utilizados para poder responder ao problema do Gettier, que é o princípio da sensibilidade e o princípio da segurança, e como que isso também acaba se relacionando com o paradoxo do cético. Vou começar, então, a falar da epistemologia das virtudes, que parece ser uma resposta interessante, tanto para o problema do Gettier, quanto para o problema colocado pelo ceticismo. A gente vai falar, então, da normatividade epistêmica, que é um elemento central da epistemologia das virtudes. Vamos falar da distinção entre conhecimento animal e conhecimento reflexivo. Essa é uma distinção importante para o Sousa. Nem todos os defensores da epistemologia das virtudes compram essa distinção, mas é uma distinção que é defendida pelo Sousa. Vamos falar depois, então, da epistemologia das virtudes, como que ela lida com o argumento do sonho, e vamos explicar também por que o argumento do sonho, num certo sentido, ele acaba sendo mais difícil e problemático do que o gênio maligno e outros cenários céticos, e falar no finalzinho, muito rapidamente, sobre o problema do testemunho. Na verdade, a epistemologia das virtudes, do Sousa, pelo menos, ela oferece uma resposta muito interessante para, por exemplo, crenças perceptivas, por que elas seriam conhecimento, mas ela tem um pouquinho mais de dificuldade de explicar por que crenças que são obtidas via testemunho seriam casos de conhecimento. Mas a gente vai ver isso com calma também. Bom, análise tradicional do conhecimento. Como vocês já viram, a gente vai dizer que um indivíduo, ele sabe uma determinada proposição, ele conhece uma determinada proposição, somente se esse indivíduo ele acredita nessa proposição, essa proposição é verdadeira e ela tem de estar justificada. Bom, o Gettier ele colocou um problema em 1963, num texto famoso, crença verdadeira justificada conhecimento. Ele colocou alguns contra-exemplos a essa definição, que seria uma definição tradicional de conhecimento. Eu vou dividir aqui os casos do Gettier em casos que são não inferenciais, porque eles são baseados em conhecimento perceptivo, e casos inferenciais, que são baseados, então, em inferências. Os casos que aparecem no texto do Gettier são casos inferenciais, mas, para todos os efeitos, a distinção aqui não vai ser tão relevante para a nossa discussão. Bom, o caso do relógio. Na verdade, esse é um caso que aparece já no Bertrand Russell, bem antes do Gettier. Então, na verdade, os casos do Gettier não surgem só com Gettier, já havia antes na literatura. Então, o Russell, em um determinado momento, ele levanta essa situação. Imagina que um sujeito está olhando as horas num relógio e ele olha, 6 horas, está marcando no relógio e vem acreditar que são 6 horas. Mas imagina que esse relógio ele parou de funcionar 12 horas atrás e esse indivíduo não sabe disso, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhuma razão para poder pensar que esse relógio, enfim, não está funcionando. É um relógio no qual ele confia há bastante tempo, vem utilizando há bastante tempo, até agora não apresentou nenhum defeito, ele não teve nenhuma razão ainda para poder pressupor ou levantar a suspeita de que o relógio tinha parado de funcionar. Então esse indivíduo ele tem uma crença que é verdadeira, porque na verdade, veja, ela parou de funcionar 12 horas atrás, vamos supor que 12 horas atrás era 6 horas, então agora é 6 horas da noite, era 6 horas da manhã, quando parou de funcionar, mas é um relógio de 12 horas, não de 24 horas.
Então ele vai estar marcando nesse momento a hora correta. É justificada em função do fato de que esse indivíduo sabe ler as horas no relógio, e é um relógio do qual ele não tem nenhuma razão para ter dúvidas, né, acerca do seu funcionamento. Então é uma crença verdadeira justificada. No entanto, não seria um caso de conhecimento, porque foi pura sorte que esse indivíduo olhou para o relógio justamente no momento em que ele estava marcando as 6 horas. Lembre, tem 12 horas que esse ponteiro está no mesmo lugar. E o indivíduo não viu, né, que o ponteiro estava parado. Na hora que ele olhou, as horas eram exatamente aquelas que estavam marcando. Uma outra situação. Sujeito que está viajando por um país onde há uma série de celeiros falsos. Né? São fachadas de celeiros, mas não são celeiros. O que está ali atrás é outra coisa ou é simplesmente só uma fachada mesmo. Esse indivíduo não sabe que ele está num país onde é muito comum, né, enfim, pregar essa peça, né, fazer com que as pessoas acreditem que há um celeiro onde não há. Ele não tem nenhuma razão para poder pensar, ele acabou de sair de vários outros países onde celeiros são celeiros, ele não tem nenhuma razão para poder pensar que há, né, nesse país em particular, essa circunstância inusitada, e ele está identificando, como ele identificaria em qualquer outra situação, um determinado celeiro. Então ele tem uma crença, por um acaso ele está olhando, nesse momento específico, para o único celeiro que naquele país de fato é um celeiro, né, não é uma fachada, né, de celeiro. Ele tem uma crença que é verdadeira, é justificada pelas razões que eu já dei, né, ele tem uma capacidade de reconhecer celeiros e não tem nenhuma razão para poder suspeitar ainda. Ele está numa região de vários celeiros falsos e, no entanto, não é conhecimento pela simples razão de que, bom, ele fortuitamente olhou, né, no momento correto para um único celeiro da região, né, que de fato é um celeiro. Né? Muito facilmente ele poderia ter acreditado falsamente, se ele tivesse olhado para o outro lado, tivesse acreditado, eis aqui um celeiro, mas na verdade seria simplesmente uma fachada de celeiro. Um caso inferencial, vamos imaginar o seguinte, na verdade é uma situação muito similar a um dos casos que aparece no texto do Gettier. Imagina um indivíduo que está numa sala, ele tem razões para poder pensar que o João ele tem um Fusca. Talvez alguém disse para ele, alguém confiável disse para ele que o João tem um Fusca. E ele infere disso que, bom, alguém nessa sala tem um Fusca. Na verdade, o João não tem um Fusca, mas Pedro, que se encontra na sala, tem de fato um Fusca. Então, a crença desse indivíduo, ela é verdadeira, porque alguém na sala tem um Fusca de fato, ela é justificada, porque a inferência que o indivíduo fez é uma inferência dedutiva a partir de uma crença justificada, e é de se esperar, então, que as conclusões de uma crença justificada sejam elas mesmas justificadas. Então, se esse indivíduo tinha razões para poder pensar, né, que o João tem um Fusca, então ele tem razões para poder pensar que alguém nessa sala tem um Fusca. É uma crença verdadeira, justificada, mas não é um caso de conhecimento, justamente porque é completamente fortuito, né, que Pedro, né, tenha um Fusca e, portanto, torne, né, essa crença que foi inferida, né, pelo indivíduo de que, né, tem uma pessoa na sala que tem um Fusca. Qual que é o problema? Né? Qual que é o diagnóstico que a gente pode fazer, né, com relação a esses casos? O problema de todos esses casos é que essas crenças, né, apesar de estarem justificadas, elas ainda assim poderiam muito facilmente ser falsas. Né? Então, os casos do Gettier envolvem um tipo de sorte que é incompatível com o conhecimento. O conhecimento deveria excluir aquelas situações em que a crença é verdadeira simplesmente por sorte. Então, esse é o grande problema. A justificação que esses indivíduos têm naquelas condições todas do relógio, do celeiro e o caso do Fusca, são justificativas que não excluem, né, o caso em que a crença é verdadeira simplesmente por sorte. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de algum princípio que restrinja a justificação, né, suficiente para o conhecimento, de tal modo que esse princípio, né, ele rastreia a verdade e falsidade, né, da crença-alvo, da crença que é dita, né, que é conhecimento.
Então, vários epistemólogos e epistemólogas, então, depois do caso do Gettier, tentaram chegar em alguns desses princípios, né? Então, um desses princípios é o princípio da sensibilidade, que foi proposto pelo Nozick. E esse princípio é bastante simples, ele vai dizer o seguinte, olha, se P fosse falsa, então S não acreditaria que P. Ou seja, essa é a condição que deveria ser satisfeita pela evidência, né, que a gente vai dizer que vai ser, então, suficiente para que, junto com a crença verdadeira, né, gere uma situação de conhecimento. E se a gente olha para os casos do Gettier, que a gente acabou de mencionar, o do relógio, o do celeiro e o do Fusca, eles são casos justamente de crenças que não atendem esse princípio. São, portanto, casos de crenças insensíveis. Não são, então, crenças que atendem à sensibilidade. Ou seja, se elas fossem falsas, vejam que em todos os casos do Gettier são crenças verdadeiras justificadas. E a pergunta que você deve fazer é, bom, e se aquela crença fosse falsa, o sujeito teria deixado de acreditar? Não, ele continuaria acreditando na proposição P. Né? Então, vamos supor que o sujeito olha para o relógio, não são 6 horas, na verdade é 10 horas, então não houve nenhuma coincidência, né? Não houve um caso de sorte entre as horas e o que o relógio está marcando, e o sujeito iria do mesmo jeito acreditar que são 6 horas. Então é uma crença que não é de modo algum sensível. A mesma coisa, se aquele indivíduo que está lá viajando no país que tem um monte de celeiro falso, então se em vez de ele olhar para aquele único celeiro que de fato é um celeiro, ele olhasse para qualquer outro que é só uma fachada de celeiro, o que ele ia fazer? Ele ia acreditar, ainda assim, que ele está diante de um celeiro. E vamos supor que o Pedro, enfim, no final das contas, não tem Fusca algum. Bom, o indivíduo que fez aquela inferência a partir do João, né? Alguém disse a ele que o João tinha um Fusca, e aí ele fez a inferência de que alguém nessa sala tem um Fusca, mas a gente lembra, o João não tem Fusca algum. Então, se essa crença fosse falsa, porque o Pedro, na verdade, também não tem Fusca algum, ainda assim, esse indivíduo ia continuar acreditando que alguém na sala tem um Fusca. Então, veja que em todos esses casos, a crença do indivíduo, ela não é sensível à falsidade. Ou seja, se a crença fosse falsa, o sujeito ia acreditar do mesmo modo como ele vinha acreditando. A sua evidência não rastreia a falsidade da crença. Era isso que estava faltando. Quanto restrição sobre a nossa evidência, para que então a gente pudesse, junto com a crença verdadeira, né, claro, obter um caso de conhecimento. Se essas crenças fossem sensíveis, a gente poderia então ter uma situação de conhecimento. Então, se eu pego, por exemplo, a minha crença perceptiva, né, de que tem uma caneca aqui na minha frente. Se fosse falso, por exemplo, que não há uma caneca aqui na minha frente, então vamos supor, estou tirando a caneca aqui da minha frente. Tirei a caneca, ela já não está mais no meu campo visual. Então é falso agora que há uma caneca na minha frente. E de fato, eu não estou vendo mais agora nenhuma caneca na minha frente. Então eu não vou acreditar com base nas evidências, né, que eu possuo, que nesse caso são evidências perceptivas, ou seja, a base sobre a qual eu sustento a minha crença é uma base perceptiva. Mudou, claro, antes tinha uma caneca, agora não tem uma caneca. Mas eu continuo me apoiando nas minhas evidências perceptivas. Essa é a base sobre a qual eu repouso. E ela está rastreando a falsidade dessa crença. A crença de que há uma caneca na minha frente. Se fosse falso, como é falso agora, eu vou deixar de acreditar nisso, porque a minha base evidencial rastreia a falsidade dessa crença. Então, eu não creio mais que há uma caneca na minha frente. Então, esta é uma crença perfeitamente sensível e, portanto, seria um caso de conhecimento. Bom, qual que é o problema do princípio da sensibilidade, como foi apontado por alguns? O problema do princípio da sensibilidade é que ela não rastreia hipóteses céticas. E o que significa isso? Significa que, pelo princípio da sensibilidade, nós não vamos poder dizer que nós conhecemos a negação das hipóteses céticas.
Quais hipóteses céticas? Você pode imaginar qualquer uma delas, né? Enfim, você é um cérebro incubado, por exemplo. Então, você acredita normalmente que você não é um cérebro incubado, ou seja, você acredita na falsidade de uma hipótese cética. O problema é que, se você fosse um cérebro incubado, você continuaria acreditando que você não é um cérebro incubado. Significa, então, que a evidência que você tem disponível não rastreia a falsidade das hipóteses céticas. Então, significa que você não pode saber que uma hipótese cética é falsa. Isso, à primeira vista, pode parecer, não é tão problemático assim, porque, por um lado, o princípio da sensibilidade, pelo menos, conseguiu explicar como que eu tenho conhecimento, por exemplo, de que há uma caneca aqui na minha frente. Não consegue explicar que eu tenha conhecimento de que eu não sou um cérebro numa cuba, que seria então conhecimento da negação de uma hipótese cética. Mas alguns vão dizer, mas é isso mesmo, né? É muito difícil a gente conhecer a falsidade de uma hipótese cética, né? Quem sou eu para sustentar isso? O problema é que essas duas coisas, ao mesmo tempo, geram uma tensão muito grave. Se a gente pegar um outro princípio que parece bastante plausível, que é o princípio do fechamento, que simplesmente diz o seguinte, e a gente até usou quando estava, enfim, usando um caso inferencial do Gettier, né? Embora para a justificação aqui é o mesmo princípio, só que aplicado ao conhecimento. A gente vai dizer o seguinte, olha, conclusões baseadas em deduções competentes a partir de premissas conhecidas são também conhecidas. Ou seja, se eu tenho um conjunto de premissas que por alguma razão eu posso pensar que são casos de conhecimento, então o que quer que eu deduza daí será também, né, caso de conhecimento. Ou seja, a dedução ela preserva não só a verdade, mas ela vai preservar também o conhecimento, assim como lá no caso do Gettier, ela preservou também a justificação. Então, é isso que é o princípio do fecho, ele está dizendo. Então, a dedução, ela carrega, né, propriedades epistêmicas da premissa para a conclusão. Ela não preserva só a verdade, como vocês aprenderam em lógica, é por isso que esse princípio aqui é um princípio mais substantivo, é um princípio epistemológico, porque a gente está dizendo aqui de propriedades epistêmicas da premissa que serão, então, preservadas na conclusão, se, né, estamos falando aqui de dedução. Indução é outra coisa. Bom, qual que é o problema? O problema é que o princípio da sensibilidade diz que eu posso dizer que eu sei que, por exemplo, tenho duas mãos. Estou percebendo aqui as minhas duas mãos, estou vendo, com base na minha experiência sensorial. Se eu não estivesse vendo mais, né, coloquei aqui as minhas mãos para trás, não estou vendo mais as minhas mãos, então não posso dizer que há duas mãos aqui na minha frente, né, não estou vendo elas mais, pelo menos com base na visão. Então a minha evidência está rastreando, né, a falsidade da crença agora, né, tem duas mãos aqui na minha frente, não, elas estão atrás. Então eu consigo saber, né, eu tenho conhecimento dessa proposição. Ao mesmo tempo, eu não sei, como acabamos de ver, né, que eu não sou um cérebro numa cuba, por exemplo. Eu não sei que eu não sou um cérebro numa cuba. Eu não sei que essa hipótese cética é falsa. Só que o princípio do fecho vai dizer que, bom, se eu sei que eu tenho duas mãos, então eu deveria saber que eu não sou um cérebro incubado. Essas duas coisas estão intimamente conectadas. Só que na medida em que eu coloco, então, essas três premissas aqui na minha frente, ou seja, a premissa aqui do senso comum, a premissa aqui do cético, que seria 3, né? Se não sabe que não é um cérebro numa cuba. E essa segunda premissa aqui, que é justamente o princípio do fecho, é uma outra formulação desse princípio que está aqui em cima, né? O princípio do fecho. Se S sabe que tem duas mãos, então S sabe que não é um cérebro numa cuba, eu tenho aqui uma tríade, né, de teses que são inconsistentes, eu tenho que largar uma delas. E, de fato, o Nozick, por exemplo, que é o sujeito que defendeu o princípio da sensibilidade, ele acabou rejeitando o princípio do fecho. Só que é muito contraintuitivo, é muito razoável dizer que o conhecimento ele é preservado em relações dedutivas, em inferências dedutivas.
ou a justificação também. Então é muito complicado jogar fora o princípio do fecho. E se você não joga fora o princípio do fecho, aí você fica numa situação contraditória. Você não pode manter os três ao mesmo tempo. Só que o princípio da sensibilidade já havia dito que você pode saber essas proposições aqui baseadas na percepção e você não pode saber ao mesmo tempo que, né, um cenário cético, né, a hipótese cética, ela é falsa. Então fica uma situação muito ruim. Por isso que o Nozick ele se viu obrigado a rejeitar o princípio de fechamento. Bom, vários outros, então, epistemólogos e epistemólogas começaram a pensar, bom, vamos ter que encontrar talvez um outro princípio que tenha a virtude da sensibilidade, ou seja, continue rejeitando os casos do Gettier, ou seja, continua dando aquela sentença, né, de que, bom, aqueles casos ali não são casos de conhecimento mesmo, e o princípio da sensibilidade explica, né, que aqueles casos não são casos de conhecimento, né, são crenças insensíveis. Então a gente precisa preservar essa conquista de alguma maneira, mas talvez a gente precise começar a procurar princípios que possam explicar o nosso conhecimento da falsidade de hipóteses céticas, porque aí eu não vou precisar então jogar fora o princípio do fechamento, que é muito difícil de ser jogado fora. Alguns epistemólogos e epistemólogas então vieram com a proposta do princípio da segurança. Essa seria a nova aposta. E a ideia aqui também é bastante simples. É o seguinte, olha, vamos olhar nos mundos possíveis próximos em que um indivíduo acredita numa determinada proposição. Então, por exemplo, estou acreditando aqui na proposição de que há uma caneca aqui na minha frente de novo. Os mundos possíveis próximos são aqueles mundos onde você faz pequenas alterações. Então, por exemplo, tem um outro livro aqui, o livro do Souza, que eu já mostrei para vocês, que está aqui do lado. Então, imagina um mundo possível onde esse livro não está aqui. Se ele não estivesse aqui, eu ainda continuar acreditando que tem uma caneca aqui na frente. Um outro mundo possível próximo, em vez de estar com essa camiseta aqui listrada, eu estou com uma camiseta preta. Ainda assim é um mundo, enfim, em que eu iria continuar acreditando que tem uma caneca aqui na minha frente. E nesse mundo em que eu acredito que uma caneca está aqui na minha frente, a caneca está na minha frente. Então, na maior parte dos mundos possíveis próximos, em que eu acredito que tem uma caneca na minha frente, tem uma caneca na minha frente. Isso explica também os casos de Gettier. Porque em todos aqueles casos, se eu pego, por exemplo, a situação do relógio, vários mundos possíveis próximos em que o indivíduo acredita que são 6 horas, não é 6 horas, porque na verdade já era 10 horas, 8 horas e assim por diante. Então aquela crença não era uma crença segura, né? A crença do indivíduo de ao olhar para o relógio e ver que eram 6 horas, ela muito facilmente poderia ser falsa. Né? Bastava que ele tivesse olhado 1 minuto antes, 1 minuto depois, na verdade 1 segundo antes, 1 segundo depois, caso fosse um relógio que marcasse segundos também, ele teria visto a hora de modo errado, então ele ia continuar acreditando que são 6 horas, mas já não seria mais 6 horas. Então lida bem com os casos do Gettier e explica também o conhecimento que a gente tem da negação de algumas das hipóteses céticas, inclusive, por exemplo, a hipótese cética de que eu não sou um cérebro numa cuba. Porque a questão é a seguinte, quando a gente pensa nesses cenários céticos como o gênio maligno, ou de que eu sou um cérebro incubado, são cenários modalmente, como a gente diria, muito distantes. Né? Esse mundo não é um mundo próximo, é um mundo muito distante. Muita coisa tem que ser alterada, né, comparativamente ao mundo atual, para que a gente chegue, né, nesse mundo em que eu sou enganado pelo gênio maligno, ou que eu sou, então, um cérebro que foi, né, recentemente incubado. Mas como o princípio da segurança é um princípio que vai pincelar, né, digamos assim, os mundos possíveis que são próximos àquele em que eu acredito, numa determinada proposição qualquer, ele não vai incorporar mundos possíveis onde, de fato, né, o cenário cético ele é verdadeiro.
Então é por isso que eu posso dizer, por exemplo, vamos supor que eu acredito que eu não sou um cérebro numa cuba. No mundo atual, por exemplo, que é justamente o mundo atual onde eu acredito que há uma caneca aqui na minha frente, é também um mundo onde eu acredito que eu não sou um cérebro numa cuba. E no mundo atual eu não sou um cérebro numa cuba. Os mundos possíveis próximos em que eu não sou um cérebro numa cuba, é verdadeiro que eu não sou um cérebro numa cuba. Então eu sei a falsidade da proposição de que, enfim, sou um cérebro numa cuba. Então o princípio da segurança me permite ter conhecimento da falsidade desse cenário cético. Né? Isso é muito interessante, porque então eu consigo explicar por que os casos de Gettier não são conhecimento, porque não são crenças seguras. Em todos os casos, muito facilmente, eu teria uma crença falsa, e o princípio da segurança, justamente, ele se chama, né, um princípio da segurança porque é um princípio que vai, entre outras coisas, implicar que a evidência que você tem, né, disponível no mundo atual e também nos mundos próximos ao mundo atual é uma evidência que vai garantir, né, que aquela proposição é verdadeira, não em todos os mundos possíveis, mas os mundos possíveis próximos em que você acredita numa determinada proposição. Então, é um princípio que explica os casos de Gettier, porque são todos eles casos de crenças inseguras, e explica por que eu tenho conhecimento da negação das hipóteses céticas. Então eu não preciso abandonar o princípio do fechamento. Esse é um resultado certamente muito bom. Mas qual é o problema então do princípio da segurança? O problema do princípio da segurança é que ele não consegue lidar com um cenário cético, que é o cenário do sonho. Curiosamente, o cenário do sonho, ele não é modalmente distante. Ele é um cenário próximo. Por quê? Porque todo dia eu durmo, né? Passa 12 horas, 13, 14 horas, eu estou de novo dormindo, eventualmente sonhando. Então todo dia eu sonho, ou quase todo dia eu sonho. Então não é um cenário muito distante, improvável. Na verdade, é muito provável que eu pudesse estar sonhando exatamente nesse momento, porque, bom, 1/3 da minha vida, na verdade, é dormindo. Então, a crença, por exemplo, que eu não estou sonhando agora, ela não é segura, porque muito facilmente ela poderia ser falsa. Então, no mundo possível próximo, em que eu acredito, por exemplo, que eu não estou sonhando, pode muito bem ser o caso em que eu estou sonhando. Então, não é uma crença segura. Veja, compare novamente. No mundo possível próximo em que eu acredito que eu não estou sonhando, eu posso estar de fato sonhando, porque é muito provável que eu esteja sonhando. Sonho todos os dias. Agora, no mundo possível próximo, que eu acredito que eu não sou um cérebro numa cuba, eu não sou um cérebro numa cuba. Porque é muito improvável que eu seja um cérebro numa cuba. É um cenário modalmente distante. O mundo possível próximo em que eu sou um cérebro numa cuba é um mundo muito distante do mundo atual. Então, essa é a razão pela qual a segurança dá conta de alguns cenários céticos, mas não dá conta de todos os cenários céticos. E o que é inusitado é que o argumento do sonho é justamente um argumento clássico, né, na filosofia, desde Descartes, está lá nos incomodando, e é um cenário altamente provável. E o princípio da segurança não consegue nos dar conhecimento da negação, né, da falsidade desse cenário cético. Então não é uma resposta muito boa, porque dentre os cenários céticos, aquele que é o mais provável é aquele para o qual eu não tenho uma resposta, via, né, o princípio da segurança. Então a gente precisa encontrar uma outra solução de novo. E é aí que vai entrar, então, a epistemologia das virtudes. A epistemologia das virtudes vai oferecer uma outra resposta que não seja a da segurança. Então, só para a gente repassar as análises de conhecimento que a gente viu até agora. A gente viu a tradicional, né? Um indivíduo conhece uma determinada proposição se ela é uma crença verdadeira justificada. Problema, bom, isso daí é completamente sensível aos casos do Gettier e também certamente não consegue lidar com nenhuma forma de ceticismo. Aí a gente viu uma outra solução, bom, vamos dizer que conhecimento é crença sensível, a gente joga fora então os casos do Gettier, ótimo.
mas a gente não consegue lidar com ceticismo, a gente não consegue sustentar que nós conhecemos a falsidade das hipóteses céticas. Aí a gente vem, então vamos dizer que conhecimento é crença segura. Ótimo, a gente consegue lidar com os casos do Gettier, consegue lidar com vários casos de hipóteses céticas, mas a gente não consegue lidar com a hipótese dos sonhos. Problema, a hipótese dos sonhos é a mais provável dentre os cenários céticos. Então a gente tem que conseguir lidar com a hipótese dos sonhos, se você quer realmente enfrentar de alguma maneira o problema do ceticismo. Bom, então a solução que vai ser dada, oferecida, né, pela epistemologia das virtudes é, vamos dizer que o conhecimento é uma crença apta. A gente vai precisar, obviamente, a partir de agora, começar a tentar entender o que é essa noção de crença apta. Esse é onde nós vamos chegar, né? Até chegar lá vai levar um tempinho, mas só para a gente ter aqui o quadro das possibilidades. Bom, quais serão as virtudes da epistemologia das virtudes? Né? Justamente oferecer uma solução, então, para o argumento cético dos sonhos, fazer justiça, algo que eu vou falar daqui a pouco, que é a normatividade epistêmica, e oferecer também, eu vou falar muito brevemente no final, mas oferecer também uma solução para o problema do valor do conhecimento. Isso é interessante, que é algo que é resgatado, né, dos diálogos do Platão, especialmente o Mênon, que é um problema que ele coloca, né? Qual que é o valor do conhecimento? Porque crença verdadeira, ela consegue ser tão útil quanto conhecimento. Ou seja, se você se baseia suas ações em crenças verdadeiras, você vai ser bem-sucedido, né? Do mesmo modo, quando você baseia suas ações em conhecimento. Então, qual que seria o valor do conhecimento? Por que a gente se importa com o conhecimento mais do que ter meramente crença verdadeira? E boa parte da epistemologia contemporânea não deu uma resposta para esse problema. E o Souza vai dizer, bom, a minha solução, né, a partir da epistemologia das virtudes, ela vai oferecer também uma solução para esse problema. Então, ótimo, né? A gente responde o ceticismo, a gente tem uma explicação para a normatividade epistêmica, e a gente ainda também dá uma resposta, né, para o problema do valor do conhecimento.